Oba, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou fardado, alimentado e me chamo Matheus Fernandes. Hoje de preto e aqui ao meu lado, no traje de pai... Ultimamente eu tô tão pai aqui. Traje paterno, que é isso? Deus. Joveci Júnior. Senhor Joveci Júnior. Exatamente, Senhor Júnior. Estou aqui com meu amigo Matheus para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. Antes de chamar a vinheta, a produção coçou o dedo pra chamar a vinheta, mas não vai chamar agora, né? Porque o dedo que vai coçar agora é o seu, pra se inscrever nesse canal. Arrocha, macho. Olha, eu não vou nem chamar a vinheta pra não dar tempo de você deitar e esquecer. Então, exatamente. Ligou a TV, ligou o celular, se inscreve no nosso canal, né? Vai ajudar. E deixa seu comentário também. Envia no grupo da família, envia no grupo da faculdade. Diz depois que foi sem querer, mas manda. Manda aí pra todo mundo. E é isso. Agora, sem mais delongas, produção, toca a vinheta para mais um. Bora! Estamos de volta. Estamos de volta. Você se inscreveu? Deu Estamos tempo, falando não aqui. é possível que não tenha se inscrito, pelo amor de Deus, hein? Olha, a gente tava falando aqui que tá quase chegando em... Quase 2K. 1.900 inscritos. Ou mais. Ou mais, né? Porque quando esse episódio tá saindo, pode ser que a gente já tenha aí 30 mil. Não, calma. Mas pode ser que já temos chegado aí nos 2 mil inscritos, né? Eu sei que você tá rindo da minha cara agora porque você tá vendo que já passou, né? Exatamente, já tá em 62 mil inscritos. Mas é isso. Na descrição do vídeo também tem o link das nossas imagens devocionais, né? Exato. Que a gente liberou hoje uma carreta pra sair pra entrega. Exatamente. Né? Uma carreta do Davi que cabia exatamente um quadro. Porque vocês não estão comprando as nossas imagens devocionais. Gente, e aí, como é? Como é que a Só gente... cabe numa carreta de brinquedo. É sobre isso, mas eu não vou ficar enrolando mais não. Eu acho que já deu tempo do povo se inscrever. Quem é que tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco, Padre Neto. Salva de palmas! Bom demais. Que bom, Padre. Amém. Bom tê-lo aqui conosco. Padre Neto é administrador da área pastoral Nossa Senhora das Candeias, uma igreja muito bonita, muito fofa. É a igreja mais charmosa de Deus. É muito charmosa, pelo amor de Deus. Fundador da comunidade católica Ori e assessor regional das novas comunidades da CNBB aqui no Piauí. Bem-vindo ao Dom Pode, Padre Neto. É uma graça, é uma bênção estar aqui e parabéns pelo trabalho. Bendito seja Deus, que bom. Era um dos nomes assim que tava lá entre os primeiros pra gente trazer assim, não, uma hora a gente vai conseguir aí encaixar o Padre Neto. E a gente sempre começa, Padre, com como é que começa a história com Deus. Como é que começou o seu chamado, a sua vida com Deus? Foi pequeno, já foi aqui no Piauí, foi em outra cidade? Como foi? Primeiramente, meus pais vieram de Barras, né? Meu pai, minha mãe. Eu creio que foi assim, um desafio muito grande. Eles, né, minha avó tinha ficado viúva, meu pai era um dos filhos mais velhos. E minha avó viu que não tinha um futuro ali para eles, né? Ficasse só na roça. Então, quando foi mais ou menos em 80, ela vendeu o que tinha. Vieram num caminhão, né, de Barras para cá. Eles moravam no interior de Barras, num lugar chamado Fazendinha. Então imagine, né, assim, a dificuldade. E ela veio com o irmão dela, que também tinha a família dele, né? Compraram 2 lotes ali no bairro Alto Alegre. Caramba. Né? Não existia o Malcambinho, o Alto Alegre era tipo um loteamento, né? Eles compraram 2 lotes, um do lado do outro. Construíram a casa bem simples. E lá os filhos mais velhos iam trabalhar, os que já tinham essa idade, e os outros mais novos iam estudar, porque lá no interior não tinha essa possibilidade de estudo. Então o papai já tinha um namoro com a mamãe, né? Sim. Ela tinha amigado, já tinha ali começando a história. E aí, quando foi em 81, eles decidiram se casar e ele trouxe ela de Barras para cá e comprou uma casa pequenina, né, que era também uma invasão ali no muro do antigo Ibama, que hoje é o Jardim Botânico. Sim. Só que do lado do cemitério Santo Antônio, lá no Buenos Aires. E a gente foi morar lá. Nossa casa era muito simples, né? Eu era criança, né, lógico, mas eu vejo pelas fotos, que a mamãe tem muitas fotos de lá, né, nós. E alguns parentes meus ainda moram lá nessa rua, né?
Tem tia minha, irmã da mamãe. E o papai depois, ele conseguiu adquirir uma casa no Conjunto Mocambinho, que foi inaugurada, né? E tudo, Caramba, que legal. né? Então, assim, a minha vida inteira foi no Mocambinho. Eu sou filho da Zona Norte, né? E ali a gente trabalhou muito, foi com o Padre Manuel, que aquilo tudo pertencia à Paróquia Santíssima Trindade. Sim. Aí houve a primeira divisão, e essa primeira divisão criou a Paróquia São Paulo. E aí a Paróquia São Paulo teve os padres deonianos, que é o Sagrado Coração de Jesus. Aí teve Padre Renê, Padre Costinha, vários sacerdotes, até chegar um sacerdote top dos top dos top, chamado Padre Vitorino. O cara era um monstro. Assim, um padre de fogo, sabe? Caramba. E ele o que ele fez naquela região? Ele causou uma grande revolução, assim, espiritual, eclesial. Ele passou só 3 anos lá, mas foram, assim, 3 anos como fosse uma vida, sabe? Ele completou 10 anos de padre lá com a gente. Então, assim, ele foi um padre espetacular. Espetacular mesmo, até hoje, né? A gente recorda dele. Infelizmente, ele faleceu, tá com uns 2, 3 anos, mais ou menos. Câncer no estômago. Mas estava em Curitiba, né? Mas ele criou a missa da juventude. Naquela época, a Paróquia São Paulo era imensa, né? Para vocês terem uma ideia, da Paróquia São Paulo foi criado 3 paróquias. Caraca. Era loucura. Era assim, eu não sei como é que ele dava conta. Eu fiquei assim... Caramba, 3 paróquias. É realmente muita coisa. Era muita coisa. E assim, lá tinha missa, eu era acólito, né? Tinha missa 6 horas da manhã. Então começava 6 horas da manhã, aí 8 horas, aí 10 horas, aí depois 5 horas e 7 horas. É uma loucura isso aqui, né? Hoje que eu sou padre, meu Deus, como é que ele aguentava esse monte de missa? Eu celebro 4, tô morto. Em nome de Jesus, né? Então minha história começou no Mocambinho. Então eu sou filho do bairro, cresci lá. E o meu primeiro grupo foi o Porta do Céu Presídium, Porta do Céu, né? Da Legião de Maria. Eu sou legionário. E desse presídio eu fui pro presídio juvenil Torre de Davi. Sim. E do Torre de Davi eu fui ser acólito, né, da Joana d'Arc, né, que é a minha paróquia. A gente construiu a igreja lá. A gente construiu a igreja, gente. Caramba. Foi muito legal, entendeu? A gente colocava os carros de mão, né, pra dentro com areia. Assim, fomos nós da comunidade mesmo. A igreja lá é um pré-moldado. E aí o restante todo foi a comunidade. Foi uma vida toda para construir aquela igreja. Uma vida toda, sabe, assim. E dentro da Legião e muito ativo, né? Muito ativo. Nessa época fazia parte, tinha uma liturgia da Legião de Maria. Sim. Essa liturgia cantava nos encontros regionais da Legião. Eu era muito envolvido, né, no campo legionário, né, como missionário mesmo, de fogo, com o texto na mão e a catena. Rezando todo dia. Muito bom. Entendeu? Então, lá no meu bairro, eu não sei assim o número de ruas, mas todas as ruas do Mocambinho, todas. Não tem uma daquelas ruas que eu não entrei para rezar um texto numa casa. Então, todas as pessoas me conhecem, legal. Todo mundo. E foi despertando, né, em Sim. mim um chamado muito forte. Mas esse chamado se deu por 2 pessoas. Eu estava no retiro anual da Legião, que geralmente acontece no final do ano, né? Faz parte do calendário da Legião, né? Uhum. Ele é bem divididozinho, é muito organizado. A Legião de Maria, acho muito massa, Sim. muito bem organizado. E esses caras que me convidaram para ser padre, inclusive tem um que está aí na vermelha, né? Que é o Padre Anchieta. Ele era seminarista do 4º ano de teologia, né? Ele e o Padre Posidônio. Então, eles era um seminarista do 4º ano, e eu lá muito falador, né, no retiro, muito comunicativo, e meus pais estavam lá, meus pais também eram da Legião, e aí eles souberam, aí no final eles chamaram assim a parte mesmo, chamaram meus pais, me chamaram e disseram assim, olha, você nunca pensou em ser padre? Você tem um elan, você tem um poder de comunicação muito forte, você tem um dom da palavra, você é uma liderança. Cara, eu saí dali, eu juro por Deus, eu fui andando pra casa, eu tava no Escolão do Mocambinho, e do Escolão do Mocambinho lá pra casa é um bom pedaço de chão, mas eu digo pra qualquer pessoa, até a bicicleta que passava pra mim andava diferente naquele dia. Caramba, tudo em deu assim lento, slow motion, tudo... fez assim na minha cabeça, um boom da percepção, aumentou a minha percepção de Deus naquele dia, sabe?
E eu comecei a olhar diferente as coisas. E fui observando que, de fato, tinha muitas qualidades. Agora, eu tentei fugir muito do chamado, porque o chamado ao ministério sacerdotal é um chamado de muitas renúncias, né? Sim. Muitas renúncias. E eu me sentia feliz na minha comunidade. Eu me sentia realizado ali no mau caminho com o que eu fazia, né? Para eu poder sair dali, sabe? E ser mais, não sei, mais um, estar num local que eu, né? No primeiro momento foi muito difícil. E o padre Vitorino foi embora, né? O contrato lá com os deonianos acabaram, nós ficamos sem padre por um bom tempo. Aí vieram os frades, né? O Frei Santos, que é meu amigão top, tá aí em Parnaíba, show de bola. Me deu assim, um apoio muito grande, né? E depois eles ficaram assim, mas na realidade a arquidiocese estava esperando a ordenação de 2 padres, que eram o padre Júlio César e o padre Valdeci. Padre Júlio César, que hoje é Dom Júlio César, né? E o Valdeci, que é aquele sacerdote que faleceu em Santa Cruz dos Milagres, né? Sim. Então, aí, 2 padres muito diferentes, mas assim, pessoas boas, eles eram diáconos, foram para lá. E o relacionamento com o Valdeci muito bom, com o Júlio também. Mas não tinham conhecimento da minha pessoa. Sim. E nessa época eu já estava ingressando na pastoral vocacional da arquidiocese. E a gente usa encontro na casa do Dom Miguel. O Dom Miguel, no primeiro encontro, meus filhos, eu não quero padre para coivar missas. Quero padre que ame as ovelhas de Deus. E aí empolgava a gente. O Dom Miguel era muito... Ele foi um grande pastor, né, de Teresina, né? Foi um grande pastor. E aquilo empolgava muita gente. E aí eu fui... eles escolheram como campo de missão da pastoral vocacional a Santa Maria da Codipe. Tava nascendo a Santa Maria, gente. Não tinha ruas, né? Sim. Muita lama, muita falta de estrutura, de urbanização, muita casa ainda de palha, muita dificuldade, muita pobreza. E lá tava um grande padre mesmo, um grande, porque um cara que vai para Santa Maria naquela época, como ele foi, entendeu? E viveu, ele vestiu a camisa de Santa Maria, foi o padre Luiz Eduardo. Então foi espetacular, um cara assim que, enfim. E a doação dele motivava a gente, né? Ele tinha uma pampa azul, vocês conhecem aquela pampa? Sim, nossa, rodei demais de pampa. Ele botava a gente, os vocacionados, em cima da pampa. Sim. E aí a distribuição das comunidades. Você fica aqui, ia passando, ia deixando a gente, né? Então foi um período missionário bom. Quando eu precisei entrar no seminário, quem me deu a carta foi ele que me apresentou. Legal. E aí eu conheci outro profeta, o Abraão da fé. Vocês sabem quem é? Antônio Cruz. Lá está. O Abraão da fé. Antônio Cruz, que me recebeu. E no primeiro momento não queria me receber. Ele, vocês sabem como é Antônio Cruz, né? Antônio Cruz é assim, diferenciado, né? Ele disse, não, você quer ser padre, mas você já sabe o que o seu pai faz? Eu disse, não, Antônio Cruz, eu não sei não. Ele disse, pois volte, vá aprender o que o seu pai sabe fazer e depois a gente ia conversar. E aí fui vivenciar aquele momento com meu pai, né? Meu pai sempre trabalhou consertando geladeira, ventilador, ele era autônomo. Fez um curso no Senac, aprendeu essa arte e assim ele nos conduziu, né? Conduziu nossa família sempre, né? E aí quando foi no final do ano, eu conversei com o Antônio Cruz de novo, né? Aí ele disse, não, você vai fazer o retiro com os seminaristas, né? E lá, depois do retiro, a gente conversa. Aí eu fiz o retiro com os seminaristas. Se vocês quiserem aí depois, quando for editado, eu posso mandar a foto, vocês verem a foto histórica. Em nome de Jesus! Tem grandes personagens nessa foto. Padre Tertuliano, Padre Ranieri. Caramba. Padre Antônio Carlos. Só tem pérola. Não sei se vocês vão conhecer. Conhece. Mas foi extraordinário o retiro. Assim, eu tive uma experiência tão profunda nesse retiro com o texto do Filho Pródigo, porque a gente foi para um sítio do tio do Antônio Cruz chamado Chuva de Prata, e lá é um morro. E eu tive a oportunidade de ficar sentado no morro, debaixo de uma única árvore que tinha nesse morro.
E quando eu terminei de ler o texto, que eu tava fazendo a lição divina, fechei assim os olhos e tal, e pedindo assim que Deus me abraçasse para eu poder dizer sim, né? Aquele chamado ou não, se ele me mostrasse um outro caminho, né? E aí veio assim um vento impetuoso, um vento forte, né? E quando eu abri meus olhos, a sensação que eu tive era assim como se Deus tivesse me abraçado naquele momento, entendeu? E eu senti o calor de Deus, né? Como se ele dissesse, vai, né? Então, ali me impulsionou, né? Ali me deu forças. E mesmo ainda sem ter certeza de tudo, do ponto de vista humano, né? Mas pela fé, eu ingressei no seminário naquele ano. Caramba. E fui pro Seminário Menor São José, viver 2 anos com Antônio Cruz. Já sabia consertar a geladeira? Não, ele botava pra eu consertar os ventiladores de lá, botava pra consertar tudo. Aí quando chegava a geladeira, eu disse, não, Antônio Cruz aí, tá passando a barra comigo. O padre Antônio Cruz já tava com interesse aí, eu acho que ele tava com as coisas quebradas lá. E ele já foi maldando. Cada quarto tinha que consertar os ventiladores, montar, limpar, essas coisas, entendeu? Mas foi uma experiência boa. Antônio Cruz, um grande pai que eu tenho, assim, espiritual, indiscutível, né? Antônio Cruz, ele tem uma sensibilidade muito grande, entendeu? Ele tem essa capacidade, assim. E quando você fala do Antônio Cruz, eu gosto sempre de falar dele como um grande confessor, entendeu? Ele sabe acolher as pessoas, entendeu? Demais. Isso daí é indiscutível. Ele pensa na dor da pessoa e na dor, porque ele já viveu muitas dores. Sim. Ali ele mostra a sua figura de pastor. Exatamente. Então foi assim, começou a minha caminhada. Aí eu fui pro seminário de filosofia, depois seminário de filosofia e teologia. E no último ano de teologia eu fiquei aqui na capelinha, né? Sim. Foi porque o Dom Celso tinha criado o 4º ano com a gente já vivendo na paróquia, fazendo aquela experiência de inserção, saindo da parte formativa e adentrando essa parte administrativa, que é muito complexa. Tem experiência ali com a comunidade. Com a comunidade. Né? Nós já administrávamos, né? Quem estava aí era o padre João Moura. João Moura era um padre duro, né? Vocês sabem como é que é o João Moura. Não conheço. O padre João Moura, ele é assim, ele é durão, né? Mas é o jeito dele, não é que ele... É o jeito, entendeu? Sim. Aí ele dizia para nós, disse, olha, vocês querem ser bons padres, tem que saber administrar bem. E aí nós éramos só 2, né? O Tony Carlos ficou lá na São Lucas, no Monte Castelo. Isso. E eu fiquei na Santa Gema Galgani, na Macaúba. Pertinho aqui. Meu pai frequentou essa igreja. E aí eu fiquei lá. E foi muito bom a experiência lá com o povo lá. E a administração. E a gente tentou fazer o máximo, assim, o melhor de nós. Nossa. E aí de lá eu fui para a grande terra profética Canaã. Daqui do Piauí, que foi Amarante. Muito bom, muito bom, muito bom. Padre, eu não vou chegar muito em Amarante, não, porque eu tô curioso pra... onde foi que a comunidade de Ori chegou na vida do Padre Neto? Foi já como padre? Como que foi que surgiu esse discernimento à comunidade de Ori? Como eu havia dito, esse padre, o Padre Vitorino, ele criou a Missa da Juventude. O que era a Missa da Juventude? Era a missa que acontecia uma vez por mês e que ele dizia para nós assim, olha, todos os jovens da paróquia têm que estar na comunidade tal, naquele dia. Então, como as comunidades eram ligadas umas nas outras, então a gente ia a pé, naquela época não tinha Violência Teresina, né, cara? Sim, cara. Então, era bom demais. Então, por exemplo, Mocambé era a última comunidade, né? Aí a gente vinha andando, aí passava, o pessoal da comunidade São Francisco estava na pracinha ali esperando a gente, aí juntava. Aí chegava o pessoal do Bom Jesus, que hoje é a sede da São Paulo, estava num lugar. Aí a gente ia até o Balão da Coca-Cola, onde acontecia a missa, suponhamos lá na Santo Afonso. Sim. Então, olha o tanto de gente que a gente ia coletando. Cara, quando a gente chegava lá, era uma multidão, sabe? Aquela missa assim, cara, só os jovens. Aquela... Nossa, era espetacular. Então, quando o Vitorino foi embora, nós ficamos órfãos. Cara, foi um tempo muito triste. Nossa Senhora. Tempo triste demais.
Então, assim, ele nos deu Deus, entendeu? E, de repente, a gente tava agora sem um padre. Eita, cara, foi... Rapaz, nós choramos demais. Em nome de Jesus. Foi triste. Então, desse grupo, que era um grupo diverso, tinha da JC, tinha eu que era só acólito, que era da Legião, mas... Naquela época, o Mocambinho, só o Mocambinho tinha 16 grupos de jovens da Legião. Só da Legião. Caramba. Só da Legião. Então, imagina... PJ eram uns 3. E eu tô falando só do Mocambinho, só o Joana Dark. Então, assim, era loucura. Nós ficamos muito órfãos mesmo, entendeu? E aí, desse grupo, que é um grupo diferenciado, que a gente não gostava dessas coisas do mundo, de farra, de show, de bebida, disso, daquilo, nós decidimos criar um retiro pra gente, entendeu? Porque a gente, toda vez que chegava o carnaval, a gente ficava órfão, ficava abandonado sem nada. Meu Deus, a igreja tem que ter alguma coisa pra nós. Em nome de Jesus. Meu Deus. A gente ficava louco, entendeu? A gente ficava na porta da igreja, a igreja com as portas fechadas, e a gente lá tocando violão. Não, vamos ficar aqui. A gente ficava na praça até tarde, pregando a palavra de Deus, falando. Jesus disse isso. E o povo do carnaval rodando na rua. E o povo do carnaval rodando na rua, bebendo cachaça, caindo e tudo. E a gente ali, só na igreja rezando, a gente só queria aquilo, entendeu? Então aí a gente decidiu, através de amizades, viemos aqui em 99 fazer o retiro. Eu já estava no seminário, mas os meninos vieram fazer o retiro com o pessoal da Via Sacra, do Monte Castelo. Sim, né? sim. Então eles tinham esse retiro, que já tinha 20 anos de retiro. Um retiro muito consolidado, Teresina. Eu digo, olha, gente, eu acho que é melhor a gente beber de pessoas que já têm uma experiência maior. Então a gente foi vivenciar esse retiro. Um grupo veio, vivenciou o retiro. E quando foi no ano 2000, nós lançamos a ORE. Organização de Retiros Espirituais. Olha só. Entendeu? Aí fizemos o nosso primeiro retiro lá no bairro Todos os Santos, numa escola municipal, com 26 corajosos. E lá nascia a ORE, que era um grupo nesse momento. Mas eu continuava no seminário. E os retiros foram crescendo, o número de pessoas. Quando foi em 2007, que eu estava concluindo aqui o seminário, encerrando minha caminhada de 10 anos de formação, aí eu fui pregar. Como todo ano eu ia pregar e voltava. Então eu estava lá pregando o retiro e nesse momento eu tinha sido ordenado diácono, né? Porque o retiro acontece no carnaval, eu me ordenei diácono dia 10 de janeiro, né? E aí foi a primeira vez que eu fui passear com o Santíssimo, né? Primeira vez como diácono. E lá no retiro da ORE. Então assim, foi um momento assim, de muita emoção. Né? É muito histórico ter esse momento. E aí, quando eu peguei aqui o Santíssimo, tava fazendo oração, cantando o nosso ministério, aquela coisa gostosa e tal. E aí eu peguei assim, aí eu vou andar agora com o Santíssimo. Nossa, aquela emoção. E peguei o Santíssimo. Aí fui andando aqui e as pessoas tinham feito um círculo, né, pra tocar no Santíssimo, ou ficar de frente, ou enfim, cada um fazer o que desejava. Então, quando eu fui passando com o Santíssimo, aí o primeiro, aí a pessoa caiu. Aí o segundo caiu. A outra caiu. Aí não chegou no quinto, eu disse, não vou mais andar com o Santíssimo. Quem caiu foi eu. Eu fiquei com muito medo, entendeu? Porque assim, que experiência forte é essa? Aí voltei o Santíssimo lá. E eu disse, não, vamos rezar daqui. Aí olhou, tava todo mundo, tem Mortal Kombat? Tava todo mundo... Eu disse, vou voltar aqui mesmo e tal. Eu tava começando essa experiência assim, de Santíssimo, né? Eu disse, não, vamos continuar aqui. Mas assim, foi uma adoração muito tocante. Sim. Que a gente sentiu muito o poder de Deus. E a adoração começou umas 2 da tarde, terminou umas 5 horas. Quando terminou, o jantar era 6h15. Aí a gente saiu lá do Moscou, que é o nome lá desse auditório lá do Casa de Retiro Santo Afonso, dos Jesuítas. Sim. E aí todo mundo se espalhou debaixo daquelas árvores. Ninguém falava com ninguém. Uma coisa que não foi combinado, não foi dito, não foi... Mas todo mundo, sabe, assim, procurou um canto para entender tudo que tinha acontecido ali naquele momento, entendeu? Então, assim, um silêncio. Quando foi na hora do jantar, porque geralmente jantar, você já participar de vários retiros, sabe? Aí todo mundo... fica todo falando, chega com aquela, né? Aquele barulho, né? Cara, o jantar, um silêncio, só ouvia, só os talheres, toca, só aquela... Sabe? Todo mundo ficou profundamente tocado. Então, naquele dia, nós entendemos que a ORE não deveria ser um grupo,
mas deveria ser um carisma, um elan, que ela tinha uma identidade. E ali nasceu a comunidade Ore. Aí depois, em 2008, um momento já de oração mesmo, só nosso, porque no retiro tinha pessoas que eram da comunidade, Sim, que, sim. né, que participavam. Então a gente tinha alugado uma casa, eu decidi a gente alugar uma casa, juntar os trem da hora, que tava tudo espalhado. Alugamos um sobrado, e nesse sobrado a gente tinha adoração, os meninos no final me nomearam fundador, e aí começou toda a caminhada da comunidade Ore, e de 2008 para cá já tem algum tempo. E aí fomos para outra casa maior, não cabia. Uau. Teve um tempo de reclusão, proibido de a gente celebrar a missa em nossa casa, que tava competindo com a paróquia. Tudo bem, vamos ficar rezando texto aqui, grupo de oração. E aí até a gente conseguir o nosso terreno, que nós estamos hoje, que foi doado pelo prefeito Firmino, né? Com todo aquele processo legal de apresentação de projeto, de licitação, de esperar outras pessoas concorrerem também. Mas foi ele que no final assinou e acreditou no projeto Comunidade Ore e nos deu esse terreno lá que hoje a gente está em construção. Que incrível. Eu vou atravessar aqui, só vou meter a outra pergunta que a gente descobriu agora, né? Porque tá no mesmo bolo, né, padre? E eu imagino que, assim, graças a Deus, em Teresina tem inclusive o Dom Jacinto falava isso, né? Que os leigos são bastante atuantes aqui na nossa arquidiocese, né? E graças a Deus nós temos alguns grupos que eles percebem essa peculiaridade na missão, né? Começa no retiro e de repente você já vê que esse retiro puxa alguns grupos de oração e essas pessoas têm a necessidade de ficarem juntas. E aí aparece, né? Deus suscita essa questão das novas comunidades. E muita gente não sabe. E aí? É comunidade? Não é comunidade? É só grupo? É pastoral? Loucura! É um serviço? E aí surge esse setor na arquidiocese, né? Essa assessoria das novas comunidades. Como é que funciona esse setor hoje aqui em Teresina? E como é que essas pessoas podem procurar? Excelente pergunta. Para tentar responder essa questão, que é uma questão a nível nacional, para a gente ter uma ideia como as novas comunidades explodiram na igreja do Brasil e do mundo. Falando do Brasil primeiro, depois vamos falar de Fortaleza. Fortaleza tem 272 novas comunidades. Em um cara! Na cidade, entendeu? É loucura. Eu fico assim, meu Deus do céu, que é isso? Né? O último que a gente viu aqui, né? Que tá atualizando, né? Eu fiquei assim, meu Deus. Então, assim, claro, tem comunidade que nasce, logo ela, por alguma situação, ela vai estacionando também o carisma, mas tem outros carismas que eles, né, assim, explodem, né? Sim. Eles, né? Então, a gente tem preparado um livro de critérios, né? O primeiro critério é o tempo. O que seria o que determinaria o tempo? Determinaria a questão da tradição, que a igreja ela tem um método teológico, né? E o método teológico ele passa pela tradição, Sagrada Escritura e magistério. Então, o tempo representaria este período de tradição para consolidar o carisma. Se o carisma for verdadeiro, ele vai persistir, né? Por mais que a comunidade enfrente problemas, porque a comunidade tem muito problema, viu? Problema administrativo, depois vem um fundador, né? Aí depois vem o conselho da comunidade, depois vem os coordenadores de ministério, coordenadores de serviço, coordenadores de projeto. Então, assim, a árvore, né, de serviços das novas comunidades, ela é muito ampla. E administrar tudo isso, e ter paz, e oração, e requer um desafio muito grande. Então, no primeiro momento, tem muito conflito. Faz parte da nova comunidade ter esses conflitos no início. Se ela superar esta fase, aí viram outras fases. Né? Depois que é a autossustentação de uma nova comunidade, que é manter a casa, manter a estrutura, manter os servos. Depois, se ela é uma comunidade de aliança, se ela é uma comunidade de vida, né? Que é um desafio maior, né? Você acolher pessoas. Nós estamos prontos para acolher pessoas dentro da nossa casa. Eu estou pronto como pai fundador para poder conviver com jovens, para poder discipliná-los do ponto de vista espiritual, afetivo.
intelectual, espiritual, porque um dos grandes questionamentos da igreja hoje com relação aos fundadores é a questão da formação dos fundadores, né? Que tipo de formação eles estão dando, né? Então, assim, nós temos preparado agora um conteúdo que vai ser lançado, né, pela CNBB, um livro de diretrizes, né? Tá aí em processo ainda. Mas esse livro vai ajudar bastante até os bispos e os párocos. Porque quando surge uma nova comunidade dentro da área daquela paróquia, geralmente, em vez do padre acolher, ele joga os pés. Aí tem que ter bastante calma, porque a nossa igreja, o direito canônico, ele é muito aberto. Tem gente que acha fechado, mas não, ele é aberto. O direito canônico, ele dá para as novas comunidades a autonomia, porque ela é uma associação de fiéis. E a associação de fiéis está sob a administração dos fiéis e ligada diretamente ao bispo diocesano, não ao pároco. Sim. E aí tem pároco que às vezes quer adentrar no meio, aí causa um pequeno conflito que só acontece quando não há um diálogo. Porque na realidade o pároco ele deveria ser o diretor espiritual da nova comunidade. Por ele estar naquela área, né, ele deveria ser aquele que ministraria os sacramentos e conduziria do ponto de vista espiritual, dado que o fundador não tem todo aquele elan, aquele conhecimento espiritual que um sacerdote tem pela sua própria formação. Então, tudo isso a gente está colocando no papel, né? E graças a Deus, a Igreja do Brasil tem dado passo significativo por ter criado a Comissão Nacional, né? E o Papa lá de cima, preocupado já com isso, criou o CARES. Então o CARES está aqui e do lado do CARES está a Comissão Nacional. Então o CARES seria mais essa visão mais internacional das novas comunidades, esse setor especial, aonde engloba novas comunidades, institutos religiosos e tudo que está ligado à renovação carismática. É como se a renovação carismática fosse o Rio Amazonas, mas aí nós temos, para formar o Rio Amazonas, o Rio Solimões, o Rio Negro, o Rio... Então, cada um desses rios que cai dentro deste grande carisma, não que estão correndo por mar, mas fazendo um caminho inverso, entendeu? Alimentando assim, como se a gente fosse alimentar, né, o mundo, né? Então, este caminho inverso, ou seja, do grande rio Renovação Carismática, nascem os outros rios que vão alimentar a nossa igreja, que são os carismas da igreja, que são as novas comunidades. Que legal. Aí, o CARES, ele tem aqui no Brasil alguma espécie de alguma pessoa que faça essa ponte com a associação. Exatamente. É a Kátia, que foi, antes de assumir o CARES, a coordenadora do Brasil da Renovação Carismática. Caramba. Então ela, Kátia, hoje ela é a representante do CARES. Ela é representante do CARES no Brasil, né? E estava até vendo se ela ia ficar com a América Latina, mas nem sei como é que ficou ainda. Mas no Brasil hoje, porque novas comunidades eles estão nascendo em outros lugares. No Brasil, ela já está bem definida. Mas em outros países está suscitando. Observe, sem ninguém fazer propaganda de nada. Sim, é uma própria ação do Espírito, entendeu? De suscitar. E aí, meu irmão, você que está hoje aqui com a gente nesse podcast, você poderia perguntar assim, Padre Neto, as novas comunidades no Brasil, elas ocupam que espaço? Eu digo para vocês, todos os espaços. Existem novas comunidades só para a área da saúde. Existem novas comunidades só para a área da educação. Existem novas comunidades só para a formativa do magistério da igreja. Existem novas comunidades para trabalhar com presos. Existe nova comunidade para televisão, para rádio, para comunicação. Existe nova comunidade só para música. Cara, então assim, as novas comunidades explodiram de uma forma. Existem novas comunidades para enviar missionários para locais onde a igreja estava morrendo. Nós estamos agora, nós abraçamos a causa, não sei se vocês estão sabendo, que as novas comunidades abraçaram a causa de movimentar Jerusalém. Nós agora estamos se mudando para Jerusalém, que estava sem cristãos. Nós estamos agora abrindo casas. Agora Pentecoste em Jerusalém. Veio o Frei, lá lançou outro passeio, o Frei... Frei Gilson. Veio quantos passeios ele está lançando aí só para Jerusalém? Nós decidimos que nós vamos voltar os nossos olhares para Jerusalém. E nós vamos povoar Jerusalém de cristãos. Fé em Deus. Bendito seja Deus. Isso aí, cara.
Uau. É muita Me leva, informação. padre. Muito Organiza a caravana Terezinha. Vamos todo mundo. Leva Dom Pode. Mas é isso. E, padre, assim, uma curiosidade minha. Eu sei que é do Matheus também, mas uma curiosidade minha. Como é que, como fundador da comunidade de Ori, porque tem as suas responsabilidades ali também, e aí à frente também das novas comunidades, como é que se organiza, né? Como pároco e ao mesmo tempo fundador, como é que o senhor organiza isso? Lá na comunidade de Ori, as atividades que eu faço, né, hoje, nós temos, né, missa domingo, 8 da manhã, às 17 horas, né? Todo domingo, Sim. né? Quarta-feira, que é a missa da saúde. Então, toda quarta, após a missa da saúde, tem a reunião do conselho. Então, toda quarta-feira, eu faço a reunião do conselho administrativo da Ori. O conselho da Ori, que rege a Ori comigo, né? Então, nós temos a administradora da casa, que é a TT, e nós temos a coordenadora do benfeitor, é como se fosse a pastoral do dízimo, Sim. né? Que é a Pamela. Nós temos os pastores, que é um casal, aquele e o Fabiano. Esses pastores, eles funcionam da seguinte forma. Teve um problema, um conflito dentro da comunidade. Aí eles vão lá, vão dialogar com aquelas pessoas. Não conseguiram, ficou assim um pouco mais grave. Aí chama o Padre Neto para a gente poder conversar mais abertamente, entendeu? Sim. Mas são eles que vão gerenciando essa questão de conflitos. Sim. E algum o RH problema. ali. Seria isso, um RH. E eles também têm aquela função de, por exemplo, um jovem que está se esfriando na comunidade, chama para conversar o que está acontecendo, né? E tudo mais. O casal que vamos para conversar aqui e tal. Então são eles, os pastores. E além deles, aí nós temos a parte da tesouraria, que é a parte bem complexa, né? Sim. Que é o Ítalo com a esposa dele, que eles vão regendo para pagar as casas. A casa nossa, ela tem muita conta, porque nós temos funcionários, nós temos água, luz, nós temos investimentos, a gente tem que fazer investimento para o dinheiro da hora não ficar parado, né? Para manter a casa. E nós temos metas, né, de cumprir algumas tarefas, né? E uma das metas que eu dei para este núcleo foi dobrar o número de dizimistas, de benfeitores, né? E eles têm trabalhado muito, né? Agora mesmo a gente está com um programa, né, de dízimo, implantação no programa digital, para cada dizimista acompanhar. A gente está lá no celular do dizimista e ele vê e tudo. E perdemos muito tempo para montar esse programa, para ver qual era o melhor, que se adaptava com a gente. Então, assim, é muito dificultoso. Sim. Na realidade, o que eu faço é saber escolher quem sabe fazer cada uma dessas coisas que eu estou dizendo para vocês, para poder as coisas acontecerem. E tem a Adriana Bob, que é a minha secretária, e é a responsável pelos eventos da Ori. Por exemplo, vai ter um evento da Ori, vai ter, sei lá, teve agora a minha missa de aniversário, né, que foi lá no G3, né? Então toda a produção, toda a produção da missa, né, que tem que alugar palco, som, alugar o auditório, né, chamar as pessoas, trabalhar as mídias, colocar para espalhar em Teresina todo, para, né, convidar as pessoas. E eles fizeram em 5 dias isso, em nome de Jesus. Meu Deus. Você é louco. Então, assim, ela foi responsável por isso. Mas a gente tem outros eventos também, eventos grandes, pequenos, né? Sim. E a gente vai avaliando o que a gente pode fazer naquele semestre. Porque às vezes o semestre ele fica cheio de coisa, né? Aí a gente corta alguns eventos. Sim. Mas tem um evento que é top lá da comunidade, que é o Arraiá do Seu Mundico. Não sei se vocês conhecem, já estão convidados. É o aniversário do Padre Neto. Meu amigo, esse evento tem coisa. É a roupa do padre, é não sei o que vai tocar, é o que nós vamos vender, é piaba, é panelada, é buchada. Mas assim, o que a gente arrecada nesse evento, que na realidade o evento é um evento assim, é meu aniversário, mas meus amigos vão lá e dão dinheiro pra Ori, graças a Deus, né? Então, com aquele dinheiro, a gente mantém um semestre da Ori de atividades. Caramba. Entendeu? Então, assim, é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Padre, e aí, dentro desses vários movimentos fundadores, missionários e de obras, né? Uma das coisas que é bem curioso e impressionantemente atrativo as missas que elas recebem um nome ali, né? No caso, e aí, por exemplo, a gente dá 2 exemplos aqui que a gente queria que o senhor explorasse como
o que é rezado nessas missas, como é que elas surgiram? Por exemplo, a Missa das Rosas. Isso. A missa das crianças. A Missa das Crianças. Como é que funciona? Como é que começou e o que que se rosa? O que que se rosa? O que que se reza na Missa das Rosas, na Missa das Crianças? É muito bom, né? O que que se rosa na Missa das Rezas? A gente tava muito sério. É bom. Você que rosa, reze pela Missa das Rosas. É verdade. Cara, assim, falo abertamente pra vocês, quando a gente abre ali o missal, lá no final, aí você vê, né? Aí você, missa por um fiel defunto, missa pro início de uma plantação, missa pra colheita, missa... O missal é muito rico, muito, né? Missa da misericórdia, missa do Sagrado Coração de Jesus, missa... Então, assim, já tem ali uma gama de missas, né? Sim. Na realidade, a missa, quando eu dou uma nomenclatura para ela, digo missa com rosas, missa das crianças, missa da saúde, na realidade eu só vou dar ênfase maior àquilo dali, Sim. né? Mas a missa é a mesma missa, né? Em todo lugar. Porque tem padre até que é zangado comigo, né? Diz que eu fico nomeando várias missas. Mas que irmão, se zangue não. Né? Nós estamos evangelizando do mesmo jeito. Mas é o mesmo rito. Agora, assim, a ênfase é muito forte. E vou citar a primeira Missa das Rosas, depois vou falar da Missa das Crianças. A Missa das Rosas nasceu assim. Quando eu pedi 2 anos de afastamento do meu ministério, porque estava muito conturbado, com muitas situações que me feriram o meu coração, né? Então eu pedi esses 2 anos de afastamento e fiquei ali recluso, lá na comunidade de Ório. Foi um período bom, porque a comunidade cresceu muito por eu estar lá todo dia, né? Sim. Mas para mim foi um período assim muito triste, muita dor, sabe? Então, da falta da minha presença em Teresina como sacerdote, nasceu um grupo chamado Filhas de Nossa Senhora. Essas mulheres, elas frequentavam minhas missas, né? Porque o Padre Neto tá em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Vocês já observaram isso? É uma loucura. Terça-feira, terça-feira eu celebro hoje, daqui a pouquinho, né? Terça-feira eu celebro lá na minha paróquia a Missa da Luz. Lá em Nossa Senhora das Candeias, né? Quarta-feira, que é a paróquia Zona Leste. Quarta-feira eu celebro na Zona Norte a Missa da Saúde. Então tem o público da Zona Norte, vai lá. Zona Leste, vai lá o público. E quinta-feira eu celebro a Missa com Rosa no Cristo Rei, que é Centro-Sul. É outro público, é outro número de pessoas. Entendeu? E a Missa das Crianças é outro público também, totalmente. Então vemos aqui o dom da bilocação. E sexta-feira eu tô na Rádio Pioneira. Então, assim, todos os dias eu estou num local diferente, com pessoas diferentes, de uma forma diferente. Entendeu? Então, a Missa das Rosas nasceu deste grupo de senhoras. Então, como eu não podia... Eu tinha pedido o afastamento por uma vontade minha mesmo, e eu podia só... fazer textos, grupos de oração, pregar a palavra de Deus, né? Rezar o breviário. Então, elas começaram a marcar textos para eu fazer. E elas escolheram como padroeira Nossa Senhora Rosa Mística, deste grupo. E a história de Nossa Senhora Rosa Mística, tem várias aparições dela, inclusive no Brasil, em Campinas. Enfim, mas uma que me, assim, que... mexe com o Padre Neto, né, do ponto de vista da espiritualidade, é no ano de 1946, que ela aparece no norte da Itália, principalmente num lugarejo aonde foi atacado pelos nazistas e que tinha uma casa religiosa, que as freiras foram violentadas e que tinha um padre que foi assassinado na igreja e que as mulheres foram também violentadas porque os homens todos tinham ido para a guerra, os filhos, né, ser soldados e tal. Então esse vilarejo ficou aquém e houve todo esse massacre lá. E na aparição dela lá, né, Nossa Senhora, ela veio com o coração dela e no coração veio 3 espadas enfiadas e sangrando, né? E ela começou a convidar as pessoas para a oração. Ora, mas nós estamos falando de um pós-guerra, né? De um pós-guerra depois do nazismo, onde as pessoas rezaram muito e tentem imaginar como estavam elas. Onde é que está Deus? Deus existe mesmo, né? Eram muitas perguntas. Grande. Mas como poder trazer essas pessoas de novo para a oração? Acho que só Nossa Senhora mesmo, né, gente? Então ali
o coração dela sangrando nas aparições, eu acho que foi assim, tudo, né? Então, começou com 4 pessoas, depois foi aumentando, até toda a população que ainda estava viva, né, se voltar para ela mesmo. E nesse dia que todos já estavam recuperados do ponto de vista espiritual, né, e por que não falar também sentimental, Sim, né, gente? sim, emocional, é verdade, né? emocional. As espadas se transformaram em rosas. A rosa branca, que é a rosa da paz, né? A rosa vermelha, que é a rosa do amor, da família, a família nasce do amor, e a rosa dourada, que é da vida religiosa e dos sacerdotes. Cara, E que coisa boa a gente estar aqui na Semana da Vida Religiosa falando Olha isso, só. né? É verdade, é verdade. E aí foi daí que nasceu a missa com rosas. Então, quando eu voltei pro ministério, eu celebrava só o texto. Então, as pessoas iam, elas queriam, olha, eu quero uma rosa para levar para casa. Então, a gente começou, né? A gente levava poucas rosas. A gente, na realidade, levava uma rosa. O que era essa rosa? Era porque o texto era aqui e cada pessoa que rezava Ave Maria ia passando a rosa, né? Ave Maria, Sim, aí ia passando a rosa. E quem ficava com a rosa, sabe? Começou a ter muitos relatos de acontecimentos, entendeu? Que eu não sei explicar, mas aconteceram, entendeu? Graças. E nisso a gente, não, vamos levar agora 10 rosas, vamos levar... E aí foi, não, vamos levar um maço de rosa, que é 20, né? Um maço de rosa, vamos levar um maço de rosa e tal. E aí foi assim, e resumindo tudo, a Missa das Rosas, um relato, vou contar só um relato dos inúmeros que tem lá. Uma senhora, que eu tava celebrando a Missa do Cristo Rei, igreja lotada e tal. E ela veio, entrou, já a missa já tava na pregação. E chorando muito. E eu já... Não tem como a gente não perceber o padre, né? A gente tá ali, a gente vê tudo, né? Eu digo, meu Deus, que dor aquela mulher tá tendo. Minha gente, nossa. Mãe, tu és mãe, né, mãe? Então, vai lá, né? Vai no coração daquela filha, né? E eu só pedi assim. E eu continuava a missa normal, né? Aí quando eu passei com o Santíssimo, ela foi lá, tocou, assim, aquela... Né? Aquela emoção, aquela... Não tem aquele desejo de você poder sentir Deus. Sim. Assim... extremo, né, gente? Uma coisa assim... Eu acho que quando a pessoa quer, Deus já tá esperando, né? Tá esperando a gente. Ele derrama, ele não dá graça assim, não. Ele não dá uma gota, não. Eu vou derramar um oceano de graça no teu coração. E aí... ela começou a frequentar, eu vi, ela começou a frequentar e tudo. E aí ela sumiu um tempo... Aí depois apareceu, aí ela me chamou no final da missa. Padre, por favor, eu preciso muito falar com o senhor. E geralmente quando eu termino, eu tô muito cansado, porque é uma missa longa, né? Essa missa, ela é muita coisa e... Enfim, eu também não gosto de missa parada, né? Eu gosto da missa... A minha proposta de missa, o meu entendimento de missa é uma missa alegre, porque a pessoa de tristeza abaixo da vida. Aí chega lá, o padre tá triste, o ministério tá triste. Todo mundo tá triste. Padre, mas nós estamos celebrando o sacrifício. Sim, meu santinho, mas nós estamos celebrando, além do sacrifício, estamos celebrando a ressurreição. E a ressurreição é espanto, é alegria, entendeu? Então, a mensagem central é a ressurreição, né? A morte vai acontecer e que glória a gente poder fazer memória da morte. Mas, além do sacrifício, é a ressurreição. E aí eu gosto de dizer isso para as pessoas, né? Padre, porque tem palma, não sei o que, sua missa. Porque eu celebro a ressurreição. Entendeu? Então eu tô crente que toda missa que eu celebro, a ressurreição é o centro de tudo. Do mistério, da vida. Nossa, sem ressurreição nós não somos nada. Sem Cristo ressuscitado, nós não somos nada. Né? E aí ela disse, padre, olha, eu fiz o tratamento. Naquele dia, não sei se eu lembro, eu cheguei uma vez, aqui foi a primeira vez, eu estava vindo do médico e uma mancha no colo do meu útero. E o médico disse, olha, aqui é um câncer, que é o vírus, né, a bactéria, o HPV. Então, o processo vai ser esse e tal, e tudo. E eu cheguei muito, muito espantado em casa, meus 2 filhos ainda pequenos, eu tenho 38 anos, né, e tudo. Caramba. E me veio uma dor muito grande, então eu saí do médico, era 7 e pouco da noite, 7h10, e eu passei em frente à igreja, porque eu moro aqui perto, passei em frente à igreja,
E eu vi esse mundo de carros e olhei pra dentro da igreja e vi que todo mundo tava levantando os braços, balançando. Eu disse, olha, ali tem alegria, ali tem Deus. Eu poderia ir lá, né? Mas ela disse que com vergonha, por muito tempo não ia à igreja, como é que ia ser recebida, e ela chegando no meio da missa e não sei o quê. Ela disse que não, foi pra casa. Aí quando chegou em casa, estacionou o carro, desceu, não tinha ninguém em casa. O esposo que tinha pego os filhos disse que ela leu uma mensagem, ó, estamos no shopping, jantando, não sei o quê, e não sabia ainda de nada, né, de tudo. E ela disse que veio uma solidão muito grande. Solidão, 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 solidão. E ela pegou, tomou um copo com água, né, e ela tinha na chave do carro um chaveiro de cruz. E ela olhou para a cruz. E ela disse que naquele momento se sentiu impulsionada a voltar. Caramba. Aí ela, entra dentro do carro, volta e estava na hora da pregação. Porque quando ela passou, estava na hora do glória. E aí ela voltou na hora da pregação. Ela disse que tudo o que eu falei, Deus falou para ela naquele dia, né? E ela disse que começou o tratamento sem medo, enfrentou com coragem todo químio, rádio, não sei o que mais, raspagem, cauterização, tudo. Diz que enfrentou tudo. E os prognósticos sempre eram melhores, até o ponto do médico disse, olha, tem coisas aqui que eu não sei explicar, mas você está curada. Entendeu? Num tempo assim, recorde, né? Mas aí vem o grande, podemos dizer assim, a grande sinal de Deus para ela. Foi que naquele dia que ela foi, a primeira vez ela pegou uma rosa. Pois durante todo o tratamento a rosa não murchou. Caramba. No dia que ela ficou boa, a rosa secou. Caramba. Olha só. Que isso. Que incrível. E ela deu testemunho lá e foi uma coisa espetacular. Eu não sei explicar. Ganhei há poucos dias do padre Fábio, né, que está divulgando no Brasil a espiritualidade do Carlos Acutis. Ele veio celebrar, né, meu amigo veio aí, né, na comunidade de Oro, lá na minha paróquia e tal. E ele me deu uma pétala de rosa de uma das flores lá do túmulo, né, do Carlos Acutis. E ela não seca. É uma relíquia de 2º grau, tá lá na hora. A gente até tá comprando a relicária aí esses dias pra guardar dentro do relicário. E eu fico encabulado. Eu toda hora olho pra pétala. E eu, meu Deus do céu, porque essa pétala não seca. E não tem explicação. Aí a gente vai expor, vou preparar um local lá pra gente expor para as pessoas irem lá rezar na comunidade de Ori. Então, assim, quando falo em rosas, pra mim mexe muito comigo. Porque eu sou da Legião de Maria. Eu sou filho de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, para nós, é uma grande rosa, né? Certamente. Eva teve toda aquela questão da desobediência. Então, Maria, ela nasce como uma grande flor, né? No mundo mesmo, para trazer amor para nós, sabe? Foi daí que nasceu a Missa das Rosas. É impressionante os sinais visíveis que Deus faz questão, assim, de deixar para que a gente olhe pra ele assim de uma maneira, ó, não esqueça, eu tô aqui, eu sou Deus ressuscitado ainda, eu tô aqui, ó, tô aqui com vocês, não ficou lá no passado, eu tô agora. Não, são muitos relatos. Tem dono de grande escola de Teresina que foi curado lá, tem pessoas que vocês nem imaginam, são muitos relatos, muitos, não cabe aqui, sabe, são muitos mesmo. Câncer, vários tipos de câncer no rim, câncer do intestino, câncer de mamas, avançado. O médico disse, olha, você 3 meses de vida. A pessoa já tá viva há 7 anos. Em nome de Jesus. Você fica assim, Senhor, tu és Pai. E as pessoas lá, elas têm essa, assim, elas recebem as rosas e elas, de fato, levam para casa, assim. É um sinal muito forte, sabe? Assim, eu não sei explicar, é um sinal mesmo. Ele leva, assim, com muita fé e Deus faz, muito Deus bom, age. Porque tá tudo presente, né? Tem a rosa, Deus tá presente, tem um padre disposto, um coração disposto. Então convida até o povo que tá em casa, você não conhece, vai lá. Top. Se coloca à disposição da Missa das Rosas, né? Tem muitas graças que podem ser. Top, é uma coisa assim inexplicável.
E a missa das crianças lá no Cristo, na Nossa Senhora das Candeias, nasceu por quê? Porque é um bairro novo, Morros não existia. Eu fico besta, eu fui pra lá 4 anos atrás, meu Deus, onde é esse tal de Morros? Porque assim, eu sou filho de Teresina, como vocês também são filhos de Teresina, e nós, seminaristas, a gente conhece todos os lugares de Teresina, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar no bairro Morros, entendeu? Então, o que é esse Morros, pelo amor de Deus? E aí cheguei lá nessa igreja, o Padre Amadeu tinha feito uma primeira reforma de piso, parede, forro, ar-condicionado, e depois eu fui concluir a reforma, banco, altar, ambão, conjunto de altar, som, iluminação da parte do altar, e Cristo, e a imagem de Nossa Senhora das Candeias, eu comprei uma nova imagem, e outras coisas que a gente vai, né? E deixar a igreja boa, né? Pra gente rezar. É uma igreja bem agradável pra gente. Você entra, né? Lá, assim. Aí montei a jardinagem lá fora, né? Muitos vasos, muito aquela grama, e deu assim uma vida. E as árvores ali do lado, né? Assim aquele pé de sapucai que tem do lado, parece assim é lindo demais, entendeu? Então, cada planta ele foi colocada assim com muito amor e carinho. Então, assim, dá um ar de um local de Deus, de espiritualidade mesmo. Sim. As pessoas chegam lá, eu às vezes estou lá de manhã, vou olhar alguma coisa, aí a pessoa tá lá chorando. E eu digo, aí é o padre, Aí ele disse, não, padre, eu vim aqui, vi a igreja, aí dei a volta e parei para rezar. Mas quando eu entrei, padre, eu achei tão bonito, tão lindo aqui. E a pessoa começa a chorar. Eu digo, meu Deus, mas você tá chorando de alegria, né? Aí disse, então eu fico mais aliviado. Pensei que tava tão estranho que E aí é um bairro novo, com famílias constituídas há 2, 3, 4 anos que estão tendo seus filhos. E aí eu vi aquelas crianças, né? E eu vi muitos padres preocupados com as crianças, sabe? Assim, de incomodar, né? Gente, eu tenho que criar alguma coisa para eu trazer essas crianças. E trazendo as crianças, eu vou trazer o restante dos pais. E aí eu lancei logo o Palhaço Bolinha. Vocês conhecem o Palhaço Bolinha? Não conheço. Palhaço Bolinha é uma pessoa agradável, né? É uma pessoa feliz, né? Vocês conhecem ele de pé. E aí lançamos o Palhaço Bolinha aí, saiu da... Porque lá na hora nós tínhamos um curso de palhaçaria, né? Esse curso é muito bom, né? Era feito com o nosso irmão Douglas, né? Sim. Ele até faz sentido. O Douglas até saiu da nossa comunidade agora, mas é um irmão de caminhada, um irmão de muito tempo. Tem que trazer ele aqui. O povo sobe a hashtag aí pra trazer o Douglas. Douglas Messias. Então ele fazia esse curso de palhaçaria. Eu sempre fui muito apaixonado por palhaço. Desde criança eu gosto de palhaço demais. E aí lá vai o Padre Neto ser esse palhaço Bolinha, o palhaço mais famoso que tem lá no morro, é o Padre Neto. Por que o Padre Bolinha? É um nome agradável. E aí, rapaz, depois disso, depois de eu ter feito esse primeiro momento, essa primeira missa com o Palhaço Bolinha, né, e valorizando a criança, e todo domingo chamando elas na frente do altar, eu vi que eu precisava ter um dia delas, sim, com a linguagem delas, com a música delas, entendeu? E aí eu lancei a Missa das Crianças e, cara, eu juro por Deus, eu não dou conta mais não. É muita criança. É assim uma coisa espantosa. A igreja fica mais cheia do que no domingo, no dia da Missa das Crianças. Caramba. Esse final de semana agora, né? Os pessoal de Lourdes decidiram fazer a missa dos netos do Padre Toninho. Então, todo mundo que se sentia ali filho espiritual do Padre Toninho, que tinha seus filhos... Eu vi a foto. Eu também vi. Eu nunca ri tanto menino como... dentro da igreja de Lourdes nesse final de semana. Logo porque o Padre Toninho também, assim como o Padre Neto, é um amante das crianças, né? Ali na igreja, chama mesmo, né? Convoca os pais a trazerem as crianças. E eu imaginei que seria o caos. Meu Deus, agora, né? Vai ser o caos. Mas foi completamente diferente do que eu imaginei. Uma missa
tranquila. Davizinho, meu filho, horrores no Glória ali. E pau. Não tem nem um ano, menino. E participando ali da missa. Tá entendendo? Não. Mas estava ali participando. Mas a beleza, né? Das famílias. Eles entendem. Da forma deles. Exatamente. A linguagem, a pregação do padre. Não pode ser aquela pregação. Não. Quem gosta do papai, aí eu. Quem gosta da mamãe, eu. Quem obedece o papai e a mamãe? Aí eles gritam, não acredito que vocês não estão obedecendo o papai. Jesus não gosta de quem não obedece o papai. E aí é uma linguagem que vai se assemelhando ao tipo de linguagem que eles têm no dia a dia e que favorece que eles também tenham a questão cognitiva bem aberta para aprender coisas novas, entendeu? Então é isso. E assim, minha pregação é 3 perguntas com 3 respostas. Porque a missa das crianças também, meu santinho, eu vou falar bem aqui. Ela só pode durar 30 minutos. Se ela for 31 minutos, eles não aguentam mais não. Dispersa logo. Entendeu? Então, assim, tem que ter... E os cânticos também. Tem os cânticos que a gente trabalhou, escolhemos. O próprio canto do ofertório, da penitencial, é um canto com a linguagem deles, né? Sim. Com o tipo de vocabulário infantil, para que eles possam participar bem. Sim. E é importante. Justamente, né? A gente estava falando sobre a missa dos netos do Padre Toninho. Isso. E a mesma importância, né? Na missa das crianças. O Matheus costuma falar das reuniões do Geração Aleluia, né? Do grupo que a gente participa. E de que às vezes ele vê o grupo que não tá com as crianças, ele não se sente tão feliz como ele se sente feliz em ver as famílias com as crianças. Porque ele tá completo. Exato. Né? Não tá faltando ninguém. E na missa há essa necessidade das pessoas começarem a inserir. A coisa mais bonita que eu já vi dentro de uma missa foi na missa de domingo agora, a família do tio Chico Henrique tocando. O Ministério de Música era a família do tio Chico Henrique. Tava cantando a tia Thalita, tio Chico tocando, os meninos, tudo. Ontem eu tava falando com ele, ontem eu tava perreando ele. 72 pessoas, né? Ontem eu tava perreando ele ontem. É uma benção, né, gente? Agora lá nós estamos com a campanha, porque assim, criança requer também cuidados especiais, né? Então a campanha, nós vamos construir o Parque da Criança lá na Igreja Nossa Senhora das Candeias, né? Então as crianças estão com um bujãozinho, todos ganharam bujãozinho, e estão com a campanha, e elas estão trabalhando para construir o parque delas, né? Então nós distribuímos já 180 bujãozinhos. E elas estão lá, meu amigo, em nome de Jesus, que não coloca uma moeda. Mas o padre tem que ter sensibilidade. Para concluir a missa das crianças, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma irmã lá da comunidade começou a frequentar, ela era aqui do Parque Piauí, né? Ela se mudou para lá. E o filho dela, ele tem autismo, eu não sei em que grau, assim, né? Aí eu observei que ela tinha um certo receio de trazer ele para a igreja. Aí ela vinha, tinha domingo que ela vinha, domingo que não vinha, tinha, né? Aí eu disse assim, minha irmã, por que você... Eu disse, padre, porque eu tive que ficar, o pai dele não quis ficar e tudo, eu tive que ficar com meu filho. Eu disse, mas por que tu não traz ele para a igreja? Eu quero ter, por que tu não traz? Porque eu não me sinto incomodado. E eu sou o padre. E eu vou lhe dizer uma coisa, bem aqui para a senhora, logo aqui de cara. Pense num caboclo que era abençoado. Eu, padre. E hoje eu sou padre, em nome de Jesus. Então, minha senhora, traga o homem para a igreja. Cara, ela levou. Nesse dia que ele foi, gente, juro por Deus, assim, eu contei, as que eu contei. Ele correu rodando a igreja. Entrava dentro da igreja na porta, saía da outra, rodando, sabe? Umas 20 vezes. 20. Cara, correndo muito rápido. E eu digo assim, olha, meu Deus. E eu olhava pra ela, eu disse, calma, deixa ele. Calma, eu fazia assim com a mão, né? Calma. Aí ele correu. Na outra missa, ele correu mais 5 vezes. Olha, na outra, ele chegou, foi lá, tomou a bênção pra mim. Depois ele sentou, que lá tem uma mesinha de criança que eu ponho lá, né? Sentou e lá ficou sentado a missa inteira. Aí eu digo assim, é certo. Primeiro, ele foi conhecer o ambiente que ele estava, tentou chamar a atenção para ele, né? Mas depois que ele se ambientalizou, depois que ele conheceu o padre, as pessoas todos começaram a cumprimentar ele, eu estou me sentindo em casa, pronto.
Hoje ele vai e fica lá tranquilo. Tranquilo. Incrível, 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 incrível. Tu quer fazer a pergunta do exorcismo? Eu tô muito curioso, né, pra saber essa parte. Faz. Porque agora, na verdade, eu não sabia que o Padre Neto tinha saído pra estudar sobre isso. Ah, sabia, né? não? Não sabia. Ah. E, de fato, assim, quando se fala desse tema, a gente associa muitas coisas que a gente vê na ficção, né? Por que não? Então, não tem como, é o que tem de informação, né? Exato. E aí cai também naquele medo, receio e às vezes a inocência de se confundir com quadros que são psicológicos, que são, né? Uhum. Como é que funciona, padre? Eu vou pedir para o senhor explicar o estudo para que as pessoas entendam até onde elas podem ir. Por exemplo, o leigo vai até aqui, mas daqui não é mais interessante. Uhum. E como que a gente pode pensar sobre esses casos? Existem? Não existem? Aonde a ficção? O que acontece num quadro real? Como é que o leigo que está acompanhando pode pensar sobre isso de uma maneira madura e sobretudo, segura, de uma maneira coerente. Coerente Com as fontes da igreja. Isso. Primeiramente, falar do curso. O curso acontece no Ateneu Regina Apostolorum, né? Que fica bem ali. Você pega o véu. Você pega aqui a Valdir Alencar. Tem a Praça da Bandeira. Muito bem. Então, o Ateneu, que é uma faculdade dos Legionários de Cristo, que inclusive foi aonde o Padre Igor fez o curso dele de ele falou bioética. Isso, pronto, é lá, nessa universidade bem estruturada, né? E bem moderna também, viu? Achei top, viu? Muito próximo ao PIU brasileiro, né? Para algum padre que está assistindo aqui hoje um podcast, desejar ir fazer o curso tem todos os anos, acontece no mês de maio, na segunda quinzena de maio, início de junho. Qualquer padre pode fazer, né? O curso. E é aconselhável que faça para ter esse conhecimento. A universidade, ela é bastante aberta, ela não tem esses... O critério que tem é porque ela pede uma carta que você escreva por que você deseja fazer o curso. Né? E aí você vai laudar lá e descrever, né? E ela vai julgar o que... Porque tem muita pessoa também, tem padre... Um padre de uma linha mais social já não aconselha a fazer o curso, porque pode ser que ele não encontre... Ele não se encontre dentro do curso, né? Sim. E aí pode até vir de lá assim, um pouco frustrado, né? Porque o curso ele requer um pouco de experiência no âmbito do atendimento da escuta, ou seja, tem que ser um bom confessor, tem que ser um padre que já tenha contato com certos casos, né? Que é para ele poder não ficar lá assim, tipo boiando na água quando ele for falar. E tem que ser um padre também que ele seja cético do ponto de vista demoníaco e seja um padre com muita fé do ponto de vista eucarístico. Isso é importante. Tem que ter esse equilíbrio, já né? deu uma peneirada. Deu uma peneirada. Ele começou dizendo qualquer padre que... aí vai... Então... O que me levou ao curso de exorcismo, né? Porque eu fui mesmo por mim mesmo. Eu tenho uns amigos, eu tô precisando aqui fazer um curso em Roma. E aí é tantos reais, e aí eu quero que você doe 300 reais. Mas foi assim mesmo, fui pedindo ajuda dos meus amigos, né? E aí, graças a Deus, fui fazer o curso. O curso é caro, não é barato, é um curso caro, estadia cara, né? Europa, estou falando de Europa, falando de euro, e nós estamos aqui no nosso real, que vocês sabem como é que tá o nosso real, né? Com relação ao euro. Então, é caro, não é barato. Você quiser fazer esse investimento, é um investimento para cima de 30 mil reais, né? Então, você tem que estar preparado para isso. E com vontade de estudar, porque o curso é todo ministrado em italiano, né? E no máximo que pode ter é uma tradução para espanhol. Quem consegue entender espanhol é legal. Tem tradução para o inglês também, quem gosta de falar inglês, né? Então, o curso oferecido, ele tem uma grade curricular de uma semana, quase uma semana e meia, e a semana tem aula o dia todo. Como lá na Europa, no período do verão, já anoitece só depois das 20 horas, então tem dia que o curso vai até 8 da noite.
né? Aí quando termina você pensa que é dia, mas não é noite já, mas porém porque lá o dia é mais longo, né? No verão. Mas assim, é muito puxado, você almoça lá, janta, tudo é lá para não perder tempo, entendeu? Então o curso, ele é bastante técnico, né? Nos conceitos, né? Primeiramente tem uma parte introdutória de teologia sistemática, depois tem uma parte de direito canônico, que é muito importante, porque o exorcismo é um sacramental, não é um sacramento. E quando ele se encaixa em sacramental, para ele ser verdadeiro, para ele ser uma celebração da igreja, ele requer requisitos. Primeiro requisito, você ser um padre exorcista nomeado pelo bispo diocesano. Se eu não tenho nomeação, eu não posso fazer exorcismo, mesmo eu sendo padre e mesmo eu tendo conhecimento específico. Da fórmula, né? Se não tiver autoridade. Não pode fazer. Mesmo em perigo de morte, não pode, porque é um sacramental, diferente do sacramento. Sacramento, o padre é o dispensador dos sacramentos. Tá aqui dentro do avião, o avião vai cair agora. O padre pode dar uma absolvição geral, né? Entendeu? Então, tem alguns requisitos, né? Enfim. Já no sacramental, não. O padre tem que estar revestido do poder que é conferido pela igreja. Né? Então, o exorcista, por excelência, que pode sempre fazer exorcismo, é um só, o bispo. O bispo, sim, ele tem a autonomia, né? A plenitude do grau, da ordem, né? O 3º grau, então ele pode exercer o exorcismo e é aconselhável que o bispo atenda as pessoas onde não há, né, exorcista nomeado. Sim. Então a pessoa liga para mim aqui, já tá, o Padre Neto, que eu fiquei sabendo que o senhor disse, tudo bem, marque uma audiência com o bispo, porque se você tá dizendo que é uma possessão ou infestação, então você tem que procurar o bispo, porque hoje, Teresina, nós não temos exorcista, né, nomeado. Nas outras dioceses também não tem o conhecimento. Aqui tem um padre de Campo Maior que fez o curso, mas não sei se ele está mais aí, parece que ele dava aula de moral, mudou agora, foi para uma experiência aí no sul. Lá em Bom Jesus tinha um padre Jefferson, mas o bispo parece que também não nomeou. Então ele fez um curso também, não sei se foi em Roma. Foi um curso aqui em São Paulo rápido, aliás, no Rio de Janeiro, que teve aí há uns dias atrás. Mas sem a nomeação não tem exorcista. Critérios para se descobrir se uma pessoa está com demônio, podemos dizer assim, né? O primeiro critério é quando se esgota todas todo o conhecimento científico. Então, é uma pessoa que ela já teve acompanhamento psicológico por 3 anos. Teve acompanhamento psiquiátrico por 3 anos. A dosagem do medicamento que foi dado pelo psiquiatra supera o seu peso de 2 a 3 vezes. Entendeu? Resumindo. O psiquiatra está dopando, mas a pessoa não fica dopada. Entendeu? Com um medicamento fortíssimo. O psicólogo tentou a técnica de enraizamento, tentou vários tipos de terapia e a pessoa ainda está no mesmo estágio, né? Pessoas que se distanciam de locais sagrados, pessoas que destroem símbolos sagrados, pessoas que têm manifestações extraordinárias do ponto de vista do corpo, né? Consegue virar os olhos, consegue virar um braço, consegue, enfim, que do ponto de vista ordinário seria incapaz de ser feito, né? Pessoa que consegue dobrar os dedos, consegue, enfim, mudança de voz nem sempre é uma manifestação exorcista. Sonhos também nem sempre. Movimentação de objetos nem sempre, porque também nós temos a parapsicologia, né? Então existem forças mentais que nós produzimos e que podem levar uma pessoa a falar uma língua diferente, porque lá quando ela era criança ela sempre escutava só música, a mãe dela escutava só música internacional, aquilo ficou no inconsciente. E houve um gatilho num instante da vida dela que ativou esse seu inconsciente, aquelas informações que estão guardadas lá que do ponto de vista da consciência nós não conseguimos liberar, mas já num estágio
depressão, crise de ansiedade, ou provocado por qualquer gatilho da nossa vida. O gatilho seria aquele trauma, né? Um quadro que destoe das condições normais. Que despertou um recalque, despertou uma frustração, despertou, né, a ansiedade, pode sim provocar essa voz, a pessoa, né, falar inglês sem nunca ter estado na aula de inglês, mas ouvir a música em inglês. Uma pessoa, por exemplo, derrubar um livro da prateleira, derrubar uma panela na cozinha, né? Enfim, dobrar um galfo. Enfim, isso não necessariamente não quer dizer que seja uma possessão, né? Mas, Padre Neto, o demônio existe? Existe. É uma das disciplinas do curso. Nós estudamos sobre o demônio, estudamos a natureza do demônio. O demônio é um anjo, pertencia de fato às legiões de Deus, né? Mas, porém, ele, por negar, né, esse grande mistério de Deus, que é a criação do ser humano feita à sua imagem e semelhança, então o demônio é expulso do reino de Deus. E quando ele é expulso, por ele ser um general, muitos, né, que são seus seguidores das suas legiões também o seguem, né? Lógico, né? Então, ele tem uma legião e a gente também estuda sobre a questão da demoniologia, né? As outras faces, né, da legião de demônios, né? Então, tem Asmodeus, tem outros demônios que estão aí do mundo e, claro, influenciando o ser humano a tomar decisões malignas. Padre Neto, o mal tem força sobre um cristão? Olha, um cristão que não ora, eu creio que sim. Agora, um cristão que vive a sacramentalidade, é quase que impossível isso acontecer, né? Então, por isso que é muito importante a gente acolher aquela frase do Papa João Paulo II, que ele falou em 83, né? Aos legionários. Quem está próximo da mãe também está próximo do filho. E quem se distancia da mãe acaba se distanciando também do filho. Mas o curso de exorcismo, ele cresceu muito, ele saiu do âmbito teológico. Somente teológico, somente, né? Então lá nós tínhamos muitos pesquisadores, padres, médicos, neurologistas, né? Porque muita gente acha que também é só coisa do... Não, eu tô vendo ali que é espiritual, então... Não é isso. Então, por que está nascendo? Porque, assim, existem muitos casos que precisam ser resolvidos, até do ponto de vista científico, né? Da necrópole, do cadáver. Fazer eu quero estudar esse cadáver. E eu quero encontrar qual foi o sentido da morte dessa pessoa. O que houve aqui? Então, isso, assim, tem provocado uma pesquisa muito grande dentro da Igreja Católica, né? Porque a igreja também é feita de pesquisadores. Exatamente. Tem gente que não entende isso, exatamente, né? Exatamente. Tipo assim, os graus, né? Opressão, manifestação, como é que... Isso. Vou já passar para falar para vocês sobre eles, né? Inclusive, eu vou deixar um material com vocês. Vocês, não sei como vocês podem depois botar aí, se dá para encaixar lá, não é, na edição, né? Que aí fica bem definidos os conceitos, né? Porque os conceitos são muito amplos e muito específicos, para a gente falar rapidamente. E aí fica aqui, vocês podem na edição botar lá, pode ser? Certamente. Tá certo? E o que eu quero dizer do ponto de vista de cadáver, né? Porque a gente paga essa parte também lá de cadáver, né? E de neurologia. É porque há uma pesquisa muito grande sobre esse campo hoje, né, gente? Sim. Eu não sei se vocês têm conhecimento que nós, seres humanos, nós usamos só cerca de 16% do cérebro, né? Então, nós temos neurônios que estão adormecidos. Só que uma pessoa possessa, ela utiliza 28% do cérebro. Caramba. Curioso. Tem muita pesquisa sobre isso, né? Então, isso é uma loucura. Então, assim, os médicos querem saber como é que elas despertam essas partes neural. Por isso que, geralmente, uma pessoa possessa, ela tem uma força dobrada, porque ela sabe puxar até o último
do músculo, ela sabe puxar o último do corpo humano, entende? Porque ela tem partes neurais ativadas que nós não temos. Nós não temos, né? Tem muita pesquisa, muito estudo, né? Lá nós temos professores que estavam pesquisando chips neurais, que estavam lá. O que me espantou foi assim, porque geralmente aqui no Piauí, que aqui a gente olha que aqui nós estamos em Teresina, que é uma cidade, o povo estuda, né? Sim. Aí eu me formei. Aí o cara lá, eu me senti tão pequeno lá, mas gente, tão pequeno. Está agora vindo da aula o doutor não sei o que, de neurologia não sei o que, pesquisador, pós-doutor em não sei o que, pós-doutor. Aí eu vi que eu tava muito pequeno lá, né? Licenciatura em filosofia, bacharel em teologia, meu Deus. Então, meu Deus, que é isso? Então, assim, ninguém sentou lá para falar besteira, não. Só sentou lá, cara, que eram pesquisadores, pós-doutores. Eu fiquei assim, encantado. E juro por Deus, se dependesse de mim para dentro, eu não tinha voltado, não. Por lá, eu tinha ficado me botando na sua equipe só para eu segurar o seu livro. Eu quero só estar no laboratório. E lá eles estão utilizando aquela máquina famosa que é a PET, que é a máquina hoje de alta resolução de imagem neural no mundo. Eles estão brincando com ela lá, sabe? De exorcismo, né? Então, assim, foi até colocada uma imagem lá para nós, né? De uma pessoa possessa, né? Que foi para PET. E apareceu, né? O demônio na imagem. Eu vou também deixar essa imagem com vocês botarem aí, né? Topíssima essa imagem, que é, assim, um avanço na ciência muito grande, gente. Então, assim... Falar em exorcismo em Teresina é como se a gente estivesse num período paleolítico. E falar de exorcismo em Roma é falar da atualidade. Sim. É falar de um conhecimento que eles estão tentando a todo instante decifrar. Sim. E eu digo agora para os leigos, o exorcismo é um ritual do sacerdote, né? Um leigo pode sim orar, fazer a oração de libertação. A oração... ela é um dom que nós recebemos no dia do nosso batismo. Sim. Porque nos é conferido o sacerdócio régio. Todos os leigos têm o dom de orar sobre qualquer pessoa e sobre qualquer situação e necessidade. Mas quando eu falo de exorcismo, e o exorcismo é um ritual também católico, né? Um pastor não pode fazer exorcismo. Um pastor faz, sei lá, qualquer tipo de oração. Mas o ritual exorcista é um ritual católico. Então só tem a nossa igreja e só cabe à nossa igreja fazer este ritual. Padre Neto, o que levou você mesmo lá para o exorcismo? Me levou foi minha história, né? Então, quando eu tinha 5 anos de padre, as irmãs, eu era o capelão aqui do Resit, né? Eu fui um dos primeiros capelão do Resit, aí o Padre Jeová. E aí as irmãs me chamaram para ser o celebrante do terceiro Misericórdia Brasil. Vocês sabem qual é o Misericórdia Brasil, né? Sim. Uhum. É o grande evento do Resit, né? Naquele tempo, o terceiro Misericórdia Brasil estava nascendo ainda, mas as irmãs, elas são ousadas. A irmã Jane e a fundadora, e a Kelly Patrícia, né? Sim. Aí elas são muito ousadas. Elas trouxeram, sabe quem? O Padre Rufus. Sim. Que era o maior exorcista do mundo. E eu, naquela época, eu estava à frente da renovação estadual e automaticamente quem é coordenador estadual faz parte da comissão nacional, né? Sim. Eu estava viajando o Brasil todo, eu tava outra vibe, podemos dizer assim, né? Então, assim, para mim pregar era muito bom e eu estava em todos os lugares. Então, cara, me convidaram, eu achei assim que era um encontro delas lá na casa delas, tranquilo. E eu também não tenho medo de gente. Quanto mais gente, melhor. O pessoal diz que quando eu vou pra missa, que a igreja tá cheia, diz que eu me empolgo mais, né, pessoal? Que bom. E aí eu chego lá, cara, eu fiquei hospedado com o Frei Jonas, lá no Sagrado Coração de Jesus. Não fiquei com elas na casa dela. Eu pedi pra ficar lá, pra ficar um pouco com ele, né? Ele era da hora. Aí... Quando eu cheguei no Paulo Salazar, que é o tipo Verdão de lá, né? Sim. Aí aquele estádio com vários anéis, eu disse, olha que coisa interessante. Aí quando eu entrei, cara, juro por Deus, não cabia mais nenhuma cadeira de gente. Cara, lotado.
2 anéis, lotado. A quadra, lotada. Tudo, todo lugar que eu olhava, tava lotado de gente, de tudo. Aí eu digo, meu Deus, mas eu acho que é a missa, né? É isso tudo que eu vi. Não, eu acho que é a missa, que é um encontro alegre, né? Sim. O pessoal vem, porque é muita gente. Eu acho que quem vai pregar aí mesmo? Eu nunca tinha olhado nem no cartaz quem ia estar lá. Nunca. Juro por Deus. Gente, quando eu vou lá pra sala dos presbíteros, né? Sim. Aí elas são muito formais, as irmãs, né? Muito cuidadosas, muito... Aí eu entrei na sala aqui, aí tinha um espaço desse lado e desse. Tinha uma mesa imensa e uma cadeira, assim, e uma mesa imensa e uma cadeira. Aí ela disse, padre, por favor, sente ali. E eu com a camisinha simples, não tava nem de clésima. Porque eu nunca fui assim. Hoje é que eu ando mais de clésima. Antigamente, enfim, eu acho que pela formação nossa aqui, né? E o clésima tem retornado aos poucos agora, sim, né? Vocês sabem disso. Aí eu tava com a camisa simples, né? Uma jaquetinha, minha mochila com a rabata, com uma casula, né? Que nem foi reciclada, tinha essa casula lindíssima. Aí, cara, eu aqui sentado, meu Deus, quem vai sentar naquela mesa ali? É o outro pregador, né? Então, vamos lá, que eu sou o pregador top do Brasil. E aqui, né, todo, né? Aí aqui, tá bem concentrado, aproveitei e resolvi o mistério do texto. Fiz dessa inspiração, né? E aí, tá aquele povo ali, vinha de inspiração. Cara, quando entrou o Padre Rufus, nem eu acreditei. O cara me deu um gelo assim nos pés. Que toda a força que eu tinha acabou naquele instante ali. Eu disse assim, ó, dentro de mim, né? Eu tentando ser forte. Como é que eu vou pregar do lado desse homem aí? Um monstro, eu vou falar o quê? O que eu vou falar? Gente, me deu uma frieza nos pés, me deu um negócio, uma... Gente, não tem noção, não. Cara, foi... Não, é louco, foi uma coisa assim... E ele me abraçou assim como pai, né? Tinha 80 anos, né? Ele... Padre Neto, daí me cumprimentou, né? Tava com tradutor, porque ele fala inglês, né? E aí ele me cumprimentou e tudo. Ele disse, você tá pronto pra viver esse final de semana? Eu disse assim, eu tava até o... Quando entrou nessa volta, eu tava pronto. Agora eu não sei se eu tô mais pronto, não. Eu não sei nem o que responder. E aí, cara, foi assim demais. A pregação dele, de fato, ele tinha mestrado em teologia bíblica, a mesma formação do Antônio Cruz. Sim. E o que ele fazia, cara? Ele pregava sobre a palavra de Deus. Mas a autoridade que o cara tinha, você tem noção, não? Cara, ele fazia uma exegese bíblica e o demônio ia se manifestando. Cara, era assim uma coisa... Eu ficava assim, espantoso. Eu não tinha explicação. Eu só acredito porque eu tava lá, entendeu? Sim. Mas se a pessoa me contasse o que aconteceu lá, eu digo que é mentira. Lá atrás... Antes da nossa sala, ficavam os casos mais graves. E eu me lembro de um, porque ele me levou, né? Ele disse, Neto, vamos aqui nesse caso, que eu quero que você, a partir de hoje, possa acreditar mais no Pai Nosso. Aí eu fiquei assim, meu Deus, acreditar mais no Pai Nosso. Meu Deus. Em nome de Jesus. Mas Pai Nosso é uma oração forte, eu creio, né? Enfim, tudo bem, eu fui, né? Eu estava ali como discípulo, eu aprendi. Não, eu quero acreditar. Aí lá tinha uma mulher, tinha assim, uns segurança lá, uns 4 homens segurando essa mulher retorcia e tudo. E a mãe do lado chorando muito. E dizia assim, Padre Rufus, pelo amor de Deus. E a tradutora falava pra ele em inglês, né? Pelo amor de Deus, minha filha, 5 anos, a gente somos daqui de Sobral, do Ceará. Nós viemos pra cá porque a gente sabia que o senhor tava aqui. E não sei o que mais. E ela não dorme, ela já todos os medicamentos, o que o senhor imaginar de psiquiatra, de clínica, ela já foi internada, já de psicólogo, de tudo. Ele só disse assim, não precisa me contar mais nada. Cara, ele tinha autoridade demais. Ele só disse, Padre Neto, pega a estola. Pegou a estola que tava nele e botou em mim. Aí rezei um pouquinho. Eu rezei e não aconteceu nada. Eu fiquei frustrado. Aí ele disse, me dê a estola. Aí me deu a estola. Aí eu vou rezar. Quando ele botava, se chegasse a aproximar, eu ficava louco, cara. Ficava louco, sabe? Ele disse, Padre Neto, você não está com fé. Tirou a estola, bote a estola novamente. Aí botava a estola e eu ia rezar. Ele disse, reze o Pai Nosso.
Cara, quando eu rezei o Pai Nosso, em nome de Jesus, é louco, foi uma coisa assim, sem explicação. Cara, essa mulher começou a gritar, assim, de uma forma, eu não sei nem descrever pra vocês, assim. Não era uma forma normal. E ele rezou comigo, né? Segurando a cruzinha dele, bem pequenininha. Quando terminou o Pai Nosso, ela ficou curada. Caramba. Não, assim, não tem explicação. Eu sei que ela cuspiu uma coisa muito fedorenta e pronto. Se levantou. Aí minha mãe foi chorando logo. O rosto dela mudou, o aspecto, a pupila dela tava assim, dilatadona, sabe aquele olhozão negro? Aí voltou ao normal, aí veio a cor do olho dela, tudo. Ela voltou à aparência dela, normal. Cara, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, esse homem, ele é um... Cara, pronto. Aí a gente aqui produzindo um evento aqui em Teresina e tal. Aí, olha, fulano de tal tá em tal lugar, aqui não sei quem, vamos tentar não sei o que. Quem era esse fulano de tal? Frei Elias Vela. Outro monstro do exorcismo lá da Ilha de Malta. Conseguimos trazer ele aqui pra Teresina. Cara, um final de semana com o Frei Elias Vela. Outro final de semana top. E aí eu era o diretor da renovação naquela época. E a gente ficamos aí, amizade. Fomos atender os casos. Aí disse, Padre Neto, vamos fazer o estudo deste caso. Aí fazer entrevista com a família. Aí ele diz, olha, esse bem aqui foi essa pessoa que deu alguma coisa lá na sua casa. O que ela deu? Traga. Mande agora alguém trazer. Rapaz, ele trouxe. Quando ele trouxe, ele pegou a imagem. Rapaz, eu fiquei assim, espantado. Largou no chão a imagem, Nossa Senhora. Eu disse, meu Deus, que é isso, gente? Largou no chão. Cara, quando ele quebrou a imagem, nome de Jesus. O que tinha dentro dessa imagem? Tinha um bilhete, um nome amarrado com o cabelo, tinha umas medalhas, velho, umas estrelas. Cara, só coisa ruim. Pronto, ele quebrou a imagem, destruiu, queimou os amuletos lá que tinha, orou, pronto, a pessoa se libertou. Não, pra mim, a convivência com esses dois monstros aí, aí eu digo assim, Jesus, eu não sei o que tu quer de mim, não. Foram que me levaram ao curso depois e os atendimentos que eu faço até hoje aí dessas missas. E aí a gente vê também, né? Se de um lado tem e graças a Deus que tem, né? Uma igreja se movimentando para fazer o bem, para evangelizar, a gente não pode fechar os olhos que do outro tem. Infelizmente, existem também pessoas que são levadas por outras motivações, né? Estamos com comércio de hóstia consagrada na internet. R$300, gente. Para o satanismo. São coisas que a gente não pode fechar os olhos. Entendeu? Assim, O crescimento do satanismo no Piauí, em outros lugares, né? Então, assim, mais do que nunca nós precisamos sair. Outra coisa, entender que nossa igreja é uma igreja plural. E que no presbitério nós temos que ter sacerdote em todos os campos para poder atender o povo de Deus. Porque nós vivemos numa sociedade plural. Temos que ter sacerdote médicos, exorcistas, sacerdotes para formação, bom sacerdote. Tá vendo aí o Padre Igor chegando, Enéas. Eu torço muito assim que sejam padres bons e que ocupem locais que hoje a nossa igreja de Teresina precisa. Agora a gente não pode mais concentrar a igreja de Teresina todinha só numa pessoa. Não existe isso. Nós temos que ser um presbitério forte. Nós temos que ter leigos também fortes, orantes, em todos os campos. Quando vocês inauguraram o podcast aqui, eu disse, pô, que esses caras... Fiquei tão feliz com vocês, você tem noção. Eu fiquei feliz. Eu digo, cara, é mais um campo, é mais uma área, é tudo de bom que está acontecendo, porque vocês estão aqui, o padre está acolá, outro acolá, outro leigo, outro... E nós precisamos abrir este campo, cara, mais do que nunca, entendeu? Eu sou a favor de que a gente esteja inserido em tudo, seja do ponto de vista de comunicação, de área médica, porque quando eu digo assim, é um padre médico, o médico vai ouvir de uma forma diferente. Exato. Quando eu digo é o padre pesquisador, o cara lá na universidade, poxa, vamos escutar esse cara, é um pesquisador, um padre pesquisador. Não é qualquer dia que tá falando aqui pra nós, não. E, de fato, nós estamos num mundo tão específico que a linguagem ela é específica. Não adianta eu chegar lá, por mais que eu estude, por mais que eu beba de várias fontes, mas o que é específico, só aquela pessoa que tem uma formação específica vai poder dialogar com aquela realidade. Entendeu? Exatamente. Que papo.
Que papo. Conversa boa. Padre, e já aqui, né, pra gente amarrar a boca do saco. Algum recado que você queira dar para as pessoas que estão em casa, né, sobre a comunidade, algum evento, algo que tem aí, convite, né, para as missas, missa das rosas, missa das crianças, pra deixar esse recado pro pessoal aí. E aí, após o recado, que o senhor possa dar a benção final pra gente já encerrar o nosso episódio, que já agradeço. Ave Maria, que conversa incrível. Muitas coisas abriram na minha mente aqui, né? Especificamente sobre a questão do exorcismo, o quanto que precisa ser falado, né? A questão do ocultismo também. Esses detalhes, às vezes, uma coisa que você recebeu pode ser... Então, procurar para as pessoas abrirem o olho para essas coisas também, né? Porque muita gente, às vezes, está vivendo ou situações ou coisas em casa e que não sabe nem onde procurar ajuda, né? Então é preciso falar a importância da oração dentro das casas, né? Que, como o senhor falou, uma família que reza, uma pessoa que vive os sacramentos, muito dificilmente, ainda tem risco, mas muito dificilmente vai sofrer, né? Um ataque ou algo com relação a isso. Mas é importante que a gente busque a oração. Né? Eu, assim, para concluir essa parte de exorcismo, o que eu posso falar para vocês, o que eu vi e pela minha experiência de acompanhar pessoas, de ver certos casos, porque lá na comunidade Ora nós temos atendimento toda sexta-feira só para pessoas com depressão, crise de ansiedade, famílias de suicidas, né? Então nós temos esse atendimento lá já há muitos anos. São 20 pessoas por noite, multiplica 20, né, vezes 4 e depois coloca essa multiplicação vezes 12 meses do ano, o quanto a gente ajuda a cidade de Teresina, né? E eu também levei a Ave Maria da Sagrada Face lá para um Morros, para dentro da paróquia, porque eu sei que também tem um atendimento top de aconselhamento para pessoas com depressão, crise de ansiedade e tudo mais, que é uma porta aberta para a ação demoníaca, né? Mas o que eu digo hoje pro católico é o seguinte: seja católico. Cara, o católico mesmo, ele não vai aceitar levar amuletos para dentro de sua casa. Eu tô comprando aqui o olho de Tandera, o olho grego, o olho não sei de quem, o olho que tudo vê, o olho... Gente, pelo amor de Deus, você não é obrigado a ter essa cor dentro de sua casa, não. Mas tá na moda todo mundo. Que todo mundo, nós não somos do modismo. Nós temos uma identidade, nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Então nós temos que viver a nossa identidade. Que aqui é o apanhador de sonhos, que isso aqui, gente, uma arlinha em umas cordas, com umas penas de animal. Por favor, gente. Católicos. Aqui agora eu vou botar um pinguim na minha geladeira virado com as costas para a rua que não vai ter olho gordo. Gente, em nome de Jesus. Eu vou botar um elefante que... Gente... Então, assim, deixar essas simpatias, deixar, né, que eu quero aquele homem, padre, tem que ser aquele homem. Eu vou pegar um pedaço da cueca dele, um pedaço do cabelo, amarrar, jogar pra trás, rezar o creio de Deus, até o creio de Deus pra ele. Coitado, tem nada a ver. De costa pra frente, de frente pra trás, sei lá. Gente, então, assim, vamos, assim, viver a nossa fé. A nossa fé, o centro, o que é o centro mesmo da nossa fé, é a Eucaristia. Então, assim, eu tô mal, vai na Eucaristia. Eu tô passando por uma crise de ansiedade. Aí as pessoas mandam mensagem para mim, padre, que eu queria um atendimento. Imagine, a vida é muito coisa. Você viu como foi para marcar comigo, né? São muitas perguntas, né? A menina pergunta várias coisas. E outra coisa, o tempo que é muito precioso, entendeu? E eu quero estudar, meu amigo. Eu tô voando aí, eu não... Enfim, os projetos não param. Tô em estúdio, tô gravando música, tô... Aqui, se eu for falar o que o padre tá fazendo, o que tá na cabeça do padre, eu vou ficar doido aqui, entendeu? Vocês viram, eu comprando pedra lá na hora, eu quero fazer outro galpão. A gente gravar, teve tudo isso aqui. Inclusive, ajude a hora a comprar pedra. Você tem pedra, hein? Então é loucura, entendeu? Então, assim, eu digo pro católico: viva sua fé. Seja uma pessoa da Eucaristia. Eu acho que é aí. O demônio, ele fica louco. Porque quando a gente tá na Eucaristia, ele não consegue. Ele não consegue, cara. Ele não consegue mexer com a gente. Ele não consegue dominar a nossa vida. Uma pessoa que tem a Eucaristia. E
E ainda tem Nossa Senhora, padre? Não, Nossa Senhora é tudo. Hoje, dia de Nossa Senhora Rainha, salva de palmas, Nossa Senhora. Tinha que ser o dia de Nossa Senhora pra eu vir aqui, né não? Não, gente, tem que dar legionário, né não? Salve a Maria. Não, dia de Nossa Senhora Rainha hoje. É isso, presente de Nossa Senhora pra nós, né? Eu sou apaixonado por Nossa Senhora. E eu curei o período que eu tive triste, que eu tive pra baixo, né? Inclusive eu tô indo agora, eu faço a romaria pra Nossa Senhora, né? Todo semestre. Eu tô indo com um grupo agora com o Padre Gilberto, agora em setembro, né? Dia 15, a gente tá saindo em Teresina. Eu levo as pessoas lá pro Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Vão tudinho. É top. Né? Uma coisa assim. Aí lá a gente estuda a iconografia do santuário, que tem toda a iconografia, né? Que eu aconselho você a viajar com o Padre Neto. Não, vocês que estão. Não fica só assistindo aqui, não. Havana do Santuário. Faça, olha, ajude o Dom Pode aí na viagem aí do Padre Neto. Muito bom. E o nosso preço é um preço acessível. Não busca lucro, a gente busca a espiritualidade mariana. Né? Mas lá no santuário, o que tem no santuário? No santuário, todas as portas do santuário é uma mão de Nossa Senhora aberta. Elas foram formadas como uma mão, né? Então tem os dedos, tem tudo, né? Na porta, assim, do santuário. Todas as portas. Em cada porta tem um destaque, por exemplo, as mulheres mais importantes do Brasil que viveram a espiritualidade mariana. Aí tem lá as figuras das mulheres. Inclusive da restauradora da imagem de Nossa Senhora, né? Sim. Aquela que ela era ateia e ela era, né, artista plástica, e o cara foi lá, o evangélico, quebrou a imagem de Nossa Senhora lá na Basílica Antiga, aí levaram pra ela dentro de um tipo assim, aqueles negócios que a gente põe algo que quebra em nossa casa, né? Sim. Aí levaram uma coisa de plástico, né? E aí, quando chegaram lá, eu disse, olha, é impossível isso aqui. Ela disse, não, mas só a senhora pode. Só a senhora é a melhor do Brasil. Aí eu disse, mas eu nem creio nisso. Aí eu disse, mas você vai fazer a sua arte, seu trabalho. Sim. Aí ela disse que começou a se perguntar como ia fazer. Ela disse que foi colando os pedacinhos, né? Numa folha. E depois, quando levantou, que botou, disse que tudo se encaixou. Ela disse que aquilo era impossível. Do ponto de vista artístico, técnico, era impossível. E ela, por não entender o que estava acontecendo, nasceu a fé dela. Né? Então, tem que viajar com o Padre Neto pra lá pro santuário, né? Tem que viajar. Nossa Senhora. Eu não tenho dinheiro não. Mas vontade eu tenho muita. Mas é isso. Então, meu povo, viaje com o Padre Neto. Conheça a comunidade Ore. Outra coisa, vou dar um spoiler pro povo aqui. Eu tô olhando aqui pra câmera central. Tá com tempo que vocês não veem aquela câmera ali. É porque o Dom Pode ainda não tem dinheiro pra comprar outra câmera. E aí deu um bug aqui na outra câmera. Então o que temos é essas outras aqui. Dá certo. Mas é isso. Vamos deixar algum recado também, Matheus? Acho que é das inscrições e... Exato. É isso, as inscrições e os quadros, o link dos quadros, entende? Link na o material descrição. que o Padre Neto falou também tá aqui embaixo no link, tudo que a gente for conseguir, ó, vai estar aqui. Muito bem. Tá bom? Antes da bênção do Padre Neto, pra vocês, pra nós, pra todo mundo, eu queria só agradecer a você que acompanhou até aqui e se inscreva. Se inscreva no nosso canal, compartilha. Deixa um comentário aí, ó. Comentário, né? Diga aí. Já fui na Missa das Rosas? Ainda vou na Missa das Rosas. Então não tem mais pra você não comentar. Deixa o seu comentário, tá bom? E um cheiro no coração de cada um de vocês. Ótimo. Fiquem com Deus, rezem por nós e falou. Agora com vocês, a bênção do Padre Neto. Eu vou lançar esses dias as músicas, né? Acompanha a gente lá no canal da Comunidade Ore, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, Tu que és o Pai, o autor de todas as coisas que existem, peço humildemente que derrame sobre nós a Tua graça. Sim, sim, Pai, somos Teus filhos. Temos a limitação deste corpo, estamos no Cronos, mas Tu és o Deus invisível. O Deus transcendental, o Deus que vai
além de nossas possibilidades. Guarda-nos sobre o vosso olhar vigilante. Toca em nossas feridas, devolvendo-nos a saúde. Expulsa para longe de nós todas as forças do mal. E dai-nos sempre a vossa paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Tchau. Até a próxima resenha por nós. Tamo junto. Valeu.